Eu gravei um vídeo aqui, só que ficou muito longo, acho que você não entender nada. Então eu vou gravar um outro vídeo mostrando como fazer a tarefa final da disciplina de Finanças Quai. Então a primeira coisa é instalar o Flex Dashboard. Depois de instalar o Flex Dashboard, carrega o Flex Dashboard, digita Flex aqui na aba de busca dos pacotes. Carrega, ou digita Library e bota Flex Dashboard. Segundo passo, clique em File, New File, R Markdown, From Template, Flex Dashboard, ok. Depois a gente vai dar um knit e vai salvar. Vou salvar por cima de um arquivo que eu já tenho criado. E essa é a cara do Flex Dashboard vazio. Então vou adicionar um título, trabalho final. Vou adicionar os pacotes que a gente vai usar. E aqui já está com include false, eu vou adicionar um echo false. E esse include false, você colocar em todos os lugares em que você não quer que apareça código. Então, depois de colocar os pacotes, vou rodar aqui só para carregar tudo. Você vai adicionar um chunk e aqui vai ser o nosso chunk de script do Flex Dashboard. E aí eu vou colocar include false também, porque eu não quero que isso apareça no dashboard. Vou colocar message false, porque eu não quero mensagens. Warning false, porque eu não quero warnings. E echo false, porque eu não quero retornos no meu Flex Dashboard. Não do script, né? É claro. Então, o que você vai colocar aqui nesse chunk de script? Você vai pegar aquele arquivo em que você juntou todas as aulas anteriores. Então você vai ter que ter um arquivo com todas em que você pegou aula a aula e foi fazendo, juntando os códigos. Então, por exemplo, na aula 1 você aprendeu a baixar preço e calcular retorno. Aí você vai pegar o código da aula 1 e vai colocar lá no seu arquivo. Aí na aula 2 você aprendeu a calcular o retorno do portfólio. Aí você adiciona no seu arquivo o cálculo do retorno do portfólio. E na aula 3 você aprendeu a fazer outros cálculos. Você pega tudo que você aprendeu na aula 3 e coloca no seu arquivo final também. E aí o que vai aparecer nesse dashboard? Depende do que você quiser que apareça nesse dashboard. Eu poderia, por exemplo, colocar os gráficos de retorno dos ativos, o gráfico de retorno do portfólio e o gráfico comparando o retorno dos dois. Ou o gráfico com a janela de rolagem dos retornos e do risco. Então, ou do risco. Então dá para fazer isso. Então você coloca o código aqui dentro desse chunk de script e depois você vai, para hora de plotar os gráficos, você vai ter que adicionar um nome para cada gráfico. Então, quando eu fizer o cálculo do retorno e plotar o gráfico de retorno, aqui ó, por exemplo, tem o plot do gráfico de retorno aqui embaixo em algum lugar. Deixa eu rodar tudo. Tá, isso não importa. Tô com erro aqui. Mas no seu não vai dar erro não, espera. Enfim, a ideia é essa. Atribui, aqui nem faz aqui, ó. Atribui uma variável para o gráfico e depois plota o gráfico dentro de cada chunk
de cada seção do seu dashboard. Aqui, por exemplo, isso aqui é o HC2. Eu poderia fazer assim, G1, atribuir. Depois, se eu quiser plotar o G1, é só digitar G1 embaixo. Então, no nosso caso, dashboard, eu digitaria G1 aqui. Mas para isso você precisa atribuir uma variável para o gráfico que você montou aqui no seu chunk de scripts. Então você pega, recapitulando, pega aquele arquivo que você juntou todas as aulas, tenta deixar ele mais ou menos coerente e coloca tudo aqui dentro. Depois só dá o init e seu dashboard vai estar pronto.